Bom dia, boa tarde, boa noite. Fazia tempo que eu não gravava. Faz umas 2 semanas que eu não gravo. Eu estava gravando todos os dias as senhas diárias. Quem está inscrito no meu canal, quem me ouve, quem me vê, sabe como era. Todo dia, pela manhã, eu gravava as senhas diárias do livrinho Senhas Diárias, este aqui, Senhas Diárias de 2023, que são preparadas ecumenicamente pelas igrejas do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, sempre 2 versículos, uma oração escrita por alguém da igreja em algum momento, em algum lugar, de algum lugar, um cristão, uma cristã, fazia uma pequena reflexão sobre isso e depois lia os 2 textos bíblicos, de lugares diferentes, textos, então, são mais de um versículo, são alguns versículos sobre um determinado tema e refletir sobre isso. As senhas diárias, embora eu ache uma excelente tradição, foi criada pelo século XVIII, pelas comunidades luteranas e também reformadas, calvinistas, imagino, mas principalmente luteranas ali do centro da Europa. Era uma tradição de que para todo dia eram selecionados previamente versículos e textos e uma oração para ser lido em família ou pequenas comunidades. E eu acho uma tradição muito interessante, útil. Ela, naquele tempo, ela tinha mais sentido porque era mais comunitário, mais pequeno. E até hoje ela é continuada e tem então em português, feito por igrejas nacionais, Conselho Nacional de Igrejas, e orientam essa leitura e orientam inclusive os textos dos cultos e das missas destas igrejas que fazem parte do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Tem muito sentido para quem faz isso há muito tempo, mas eu noto que eu não estava tendo aumento nas pessoas que visualizavam essas leituras das senhas diárias e as pessoas não se interessavam tanto e que isto pega mais em quem tem esse costume de ouvir e ler textos bíblicos. Isso não aumenta muito. Aliás, eu sempre tive um pouco de dúvidas sobre a questão das senhas diárias, porque as pessoas às vezes se apegam muito assim a isolar textos e versículos bíblicos. E isso torna um pouco perigoso, porque eles sempre têm que ser ouvidos e pensados dentro do seu contexto bíblico, literário e do seu contexto histórico. Então, às vezes, surge uma tendência de tornar um versículo, um texto, uma história bíblica em meio mágico, assim. E não é assim que eu quero que seja interpretado. Embora eu me esforçasse para colocar o texto dentro do seu texto, o versículo dentro do seu contexto. Mas isso é tremendamente desgastante, porque eu vejo que o resultado é muito pequeno e isso teria que ser feito com constância. Eu não sei se esse resultado eu estava alcançando. Então, que eu fiquei um pouco cansado,
vou tentar um novo projeto, tá? De leitura bíblica. E ainda estou pensando como vou fazer isso. Acho que diariamente isso não estava dando resultado. Embora fosse um bom exercício para mim. E é um bom exercício para mim, eu continuo fazendo as leituras, só não gravo mais. Mas posso voltar a fazer se as pessoas pedirem, se as pessoas voltarem a disserem, olha, mas eu gostaria, se um número de pessoas razoável disser que gostaria que eu voltasse a fazer, eu volto a fazer. Ou vou fazer de uma outra forma. Talvez vou pegar um texto ou um tema. O que observei muito é que quando uma leitura bíblica chama atenção para um tema específico, e que seja de interesse mais contemporâneo, por exemplo, a questão feminina, aí as pessoas se interessam muito mais. Ou a questão do trabalho, das profissões, as pessoas se interessam mais quando é um tema que se dirija para um tema contemporâneo, atual, que mova as pessoas neste momento, como temas identitários, temas sociais, temas filosóficos, religiosos. As pessoas têm bastante interesse em religião, porque a religião... são feitas muitas confusões, se usa a religião muito hoje em dia para pregar ideologias, e às vezes ideologias muito opressivas, não é verdade? Nesse sentido, talvez eu faça alguma coisa voltando para as leituras bíblicas de agora em diante. Sim, mas eu acho que isso não dá para fazer diariamente. Então eu estive ouvindo outras gravações que eu fiz que eram temáticas sobre muitos assuntos, sobre música, sobre fatos que me deixam estupefato, que deixam a sociedade estupefata e em dúvida e agitada, que foram anos muito agitados esses últimos 6 anos no Brasil, com níveis de, inclusive, violência oral, de pregação de falsidades sobre a realidade, as fake news, mentiras, e a religião foi muito usada. Então, isso eu preciso sempre continuar a trabalhar, porque eu não considero possível a humanidade se enganar, nem que seja com pensamentos positivos, tudo vai dar certo, porque é fé, porque não é assim que as coisas funcionam. A gente sabe que não. Eu vou falar nisso na questão dos fundamentalismos, das magias, das religiosidades enganadoras, manipuladas, opressivas. Então, ouvindo essas gravações sobre vários assuntos que eu fazia antigamente, separado das senhas diárias, que eu chamava
assuntos como música, como ciência, como relações sociais. Eu vou tentar botar isso tudo num programa, num só programa, que eu espero ser diário. Aí eu vou ter que inventar métodos, tá? Eu vou chamar este programa, que eu não sei se vai ser diário por enquanto, porque vai necessitar muito tempo de trabalho. Programas diários de 1 hora, falando de tudo. Falando de tudo mesmo. Como assim? O que os olhos veem, o coração fala. Não só o coração. Quando estou dizendo coração agora, é os sentimentos, mas junto com a razão. Não é só emoção, não. É bastante razão. Mas bastante sentimento também. Sentimento não no sentido de desespero, ou então amor demais, meleca, não, nada disso. É usando a razão, mas também sentindo. Eu não quero mais fazer essa separação entre razão e emoção. Isso eu fazia antigamente, lá na adolescência, entre os 13 e os 20 anos, que eu assistia um programa que tinha uma pessoa racional. Na verdade, não era uma pessoa, era um alienígena, os Spock de Star Trek. Pura razão, né? E o próprio seriado de ficção científica que tinha o Spock racional, o próprio Spock às vezes se criticava e os outros personagens, as outras personagens do seriado criticavam o Spock. Olha, não é bem assim, a razão a emoção também tem muita coisa boa para te ensinar. E o Spock se autocriticava e via realmente que não era tudo tão resolvível pela razão, que a razão precisava da emoção para se motivar, para encontrar novas razões para agir e de agir. Então tudo isso eu quero fazer num novo programa. Eu também parei com as senhas diárias porque eu estou com um problema muscular aqui entre as costas e o braço esquerdo que me incomoda muito. E eu passei, olha, já estou assim, não, umas 2 semanas. Passo muito tempo, às vezes, sem nem conseguir segurar um livro na mão, com esse braço esquerdo, e até já passou um pouco para o direito, agora está diminuindo, parece. Eu modifiquei minha maneira de dormir, de deitar, sempre dormi com a cabeça muito erguida, para poder olhar televisão, que eu faço deitado, muitas vezes, e modifiquei um pouco a minha cadeira. Agora eu trago um monte de travesseiros e almofadas para a cadeira para tornar o lado esquerdo aqui, o apoio do braço um pouco mais alto. Faço alguns exercícios, cuidando um pouquinho mais com a alimentação. E eu quero começar esse novo programa que se chama Falando de Tudo. Não é sobre em tudo, falando sobre tudo. Nunca isso é impossível, não, a gente não consegue, a gente não tem uma maneira de poder falar sobre tudo, nem em tudo. A gente nem sabe o que é tudo direito, né? Mas falando de tudo que a gente vê por aí. Fazendo uma fofocalhagem inteligente.
não falando de pessoas. Às vezes a gente tem que fazer críticas a pessoas. Mas é tentando analisar, inclusive, as pessoas, mas dentro do seu contexto, dentro da sua história. Tentando entender a pessoa, mas sendo crítico também. Porque eu tenho uma proposta de sociedade, vocês também têm uma proposta de sociedade. E a gente não é pé de alface. Então esse programa de 1 hora eu pretendo fazer assim, falando de tudo, sobre tudo, em tudo, que a gente vê, sente e reage com as nossas posições. Eu estou aqui meio esgranhado, cabelo meio esgranhado, porque eu estou fazendo esse primeiro programa de madrugada. E talvez até anote a madrugada como horário. Mas ele é para ir ao ar todo dia, quando for possível, fazer diariamente esse programa, das 11 da manhã ao meio-dia. Ou das 11h30 às 12h30. Mas hoje eu vou lançar ele às 11 horas. E é para ficar durante 1 hora. Porque eu quero sempre no mesmo horário, 11 horas, 11h30. Porque é um horário do dia em que as primeiras coisas da manhã já foram resolvidas. A gente já trabalhou, então até às 11h30, por aí. E aí pode ligar até no trabalho, se for possível, o computador e ouvir. Ou, inclusive, nesse ponto eu quero chegar, de participar desse programa falando de tudo. Talvez um dia eu consiga fazer uma live, ao vivo, às 11 horas ou às 11h30. Durante 1 hora, a gente poder ficar conversando. Eu, mais algumas pessoas, recebendo mensagens através do chat ali direto, que eu só possa ler e reagindo aos chats. Sabe que eu gosto de meio desganhado, assim? Eu gosto, acho bonito, cabelo bem lisinho, ajeitadinho, penteadinho. Eu também gosto de ficar meio jogado, assim, um blusão por cima do outro, porque tá frio ainda aqui no Rio Grande do Sul. Tá 14 graus agora. E um dia eu quero conversar, porque isso me motiva mais. Mas por enquanto isso não for possível, eu até acho que consigo fazer uma live com 1, 2 pessoas dividindo comigo a tela e recebendo chats. Talvez eu consiga fazer isso tudo através do YouTube ou outro canal. Por enquanto eu sei fazer pelo YouTube. Inclusive não tentei ainda, tá? Eu vou ter que fazer um monte de coisas para esse programa. Uma capa, e talvez um segundo canal, um canal só para esse programa, para as pessoas que realmente quiserem assinar esse programa. Certo? Se inscreverem nele, talvez um dia serem membros. Falando de tudo. Vamos lá, eu vou tentar. E vou tentar fazer isso de improviso, como eu estou fazendo hoje. Claro que eu pensei nesse programa, já venho pensando nele há algum tempo, mas hoje não tenho nada anotado. Eu até pensei, vou escolher uns 4 assuntos para tocar no programa durante 1 hora. E vou tentar fazer isso agora, certo? Falar de vários assuntos. Todo. Curiosidade, ciência, filosofia, política, economia, o que for surgindo de assuntos. Inclusive dores, como essa muscular que eu estou sentindo. Eu vou ter que
dar um jeito de encontrar uma solução para isso aí. É muscular, não é outra coisa, né? Pelo jeito. Inclusive é muscular que eu consigo tocar os músculos que doem. E dói bastante. E quando é uma dor incessante assim, ela começa a irritar, né? E às vezes praticamente me paralisa. Me paralisou durante um bom tempo. Tem coisas para fazer que eu não fiz porque essa dor incapacita e enerva. Mas vamos lá, eu vou tentar durante 1 hora encontrar alguns assuntos. Eu, como disse, eu estava ouvindo vídeos antigos meus com umas abordagens ali bem interessantes sobre assuntos cotidianos que fazem parte da vida, nossa vida, de vocês, minha, da sociedade, e a gente vai passando por cima deles, assim, vai atropelando os assuntos, vai vivendo, assim, levando, empurrando com a barriga, como se diz, ou sem tomar consciência. Isso é uma coisa que me, sabe, me incomoda, não, mas desde pequeno eu queria conhecer o mundo. Então eu subia num pé de ameixa quando eu era pequeno, 7, 8 anos, 6 anos, um pé de ameixa, daquelas ameixa amarela, ameixa paulista, e fazia de conta que era uma nave espacial, ou simplesmente usava ela como um mirante para os lados. Então eu via casas dos vizinhos, os pátios, os telhados, até alguma certa... E ficava ali em cima observando. Inclusive, parte da minha casa, o próprio pé de ameixa, tentando ver. E depois eu fui descobrir, por isso o meu certo gosto por pensar. E depois me aproximei da teologia e da filosofia. Eu fiz teologia por uma curiosidade quase filosófica, né? Também por amor à igreja, ao que eu reconhecia de valores dentro da igreja. Valores, depois, com o tempo, nem muito tradicionais, tá? Valores revolucionários da fé cristã. Porque ver para mim não é só ver, não é unicamente ver com os olhos. A sensação das cores, das formas, claro. Mas ver um pouco mais. Eu me interessei pela música, né? Arte, poesia. Mas ver também os fenômenos sociais. Tanto os internos nossos, psicossociais, os chamados assim espirituais, também, aí a teologia. E aí eu descobri, na ligação entre o psicossocial e o espiritual, aí é que eu tento fazer teologia. Mas também tento fazer teologia dentro da economia, da sociedade. Eu tento fazer teologia, entender Deus,
sem desligar a razão, sem desligar a compreensão, o ver. A palavra teoria quer dizer ver. Eu não coloco Deus no mundo, fora do mundo. Não. Aliás, falar de tudo significa fundamentalmente, aquilo que fundamenta, falar da realidade histórico-material. Tudo se baseia, inclusive nossos sentimentos, se baseia na realidade material, no mundo, nas coisas feitas de terra, pedra, carne, desejos de comer, de transar, são os principais, são os desejos fundamentais. O que o ser vivo quer é comer e transar, manter-se e reproduzir-se. É isso. É isso. É duro a gente se assumir no que é. Quando eu falo desejo de comer, tá? Vocês em todo mundo entende. Quando eu falo em desejo de transar, é reproduzir-se. Sim, e por isso transar é bom, para que a gente faça. Isso não quer dizer que a gente vai viver como tarado, é que a gente sabe. Isso quer dizer que a gente sabe como o ser humano funciona. Entenderam? Não significa que alguém tem que sair por aí fazendo sexo a todo momento, em qualquer lugar. Não, a gente sabe que a gente não vai. O próprio Freud, que defendia que tudo tem uma força sexual muito forte. Ele dizia que a humanidade precisa também saber canalizar estas forças e até não de reprimi-las, mas organizá-las, entendê-las e organizá-las. Se eu falo assim, que existe uma força sexual enorme, tão forte quanto a fome, em cada ser humano, isso não quer dizer que cada ser humano tem que sair por aí obrigando os outros a aceitarem suas vontades sexuais onde e quando elas quiserem. Não. Inclusive porque as outras pessoas têm também suas carências sexuais e seus direitos sexuais de querer ou não querer fazer sexo. E aí a gente tem que falar fortemente no direito das mulheres dizerem não. E a maioria do tempo elas não querem transar com qualquer. Não. Elas querem transar também, mas com quem elas quiserem. Portanto, o homem, o chamado macho, não tem direito nenhum nem de tocar sexualmente uma mulher se ela não permitir. Entenderam? Mas essas são as duas forças fundamentais: alimentação, reprodução, sexo. E as duas são carências, necessidades e também prazer, comer e sexo. É assim que nós somos. Isso não quer dizer que é só isso. Não. O próprio Freud disse que
A partir de que quando nós organizamos essas duas forças, é que nós criamos também todo o resto, a cultura. A humanidade se cria a partir da organização dessas duas forças. Se é que eu entendi bem o Freud. E acho que está muito correto, mas também acho que o Jung, por exemplo, um outro psicólogo, psicanalista, teórico da psicologia humana, também tinha razão quando ele dizia que não são só essas duas, que tem outras, inclusive as necessidades espirituais, cultura. Eu acho que está tudo certo, tá? Eu acho que os dois ajudam a explicar o ser humano, e outros psicólogos também que falam na necessidade grupal, coletiva do ser humano, etc. A gente tem que passar por todas as teorias. Mas uma coisa é certa, o ser humano é um animal e, nesse sentido, ele participa dessas forças. E eu falo que ele é um animal e sou um cristão, só que eu não sou fundamentalista. Eu também penso em como a Bíblia foi escrita e com qual linguagem, em que momento, em que lugar, por quais pessoas, em qual época. Então eu vou, durante essa 1 hora, conversar sobre o que eu vejo, sobre o que eu sinto, sobre o que é possível se pensar sobre essa realidade, o que é possível construir sobre ela e o que é necessário desconstruir. Um chazinho aqui nesta xícara muito bonita que eu recebi, não me lembro mais de quem, e ela diz assim de um lado: o chocolate é tão bom e você é tão chocolate. Eu vou falar muito também em cultura contemporânea. Vou tentar fazer essas relações entre cultura do passado e cultura de hoje, tentar ver de onde surge a cultura e como ela progride e como ela também às vezes se estagna e como ela pode ser manipulada. As manipulações políticas, econômicas. Isso é. A economia é a base, é uma base muito forte das coisas, porque a economia, no fundo, nada mais é do que a administração, a posse, a distribuição ou o acúmulo das riquezas naturais do mundo, da terra, do trabalho. Eu vou dar muita atenção a isso, a organização dos bens e do trabalho. Sabem o que Marx fez? Marx não escreveu um plano de um partido político, Partido Comunista. Não. Isso aconteceu depois, durante o seu trabalho. Marx fez uma análise da sociedade, uma análise econômica, política, social, mas principalmente econômica, uma análise econômica, como
a riqueza é acumulada ou é distribuída? Como se lida com as riquezas? E ele descobriu, então, que existe um sistema, uma certa estrutura pensada para que a riqueza, tanto da natureza como a riqueza produzida pelo trabalho dos seres humanos, seja acumulada na mão de alguns. E este sistema, então, lhe dá o nome de capitalismo. E ele propõe que esse sistema é ruim porque produz pobreza, alienação, como ele diz. Separa o ser humano de sua natureza, de seu destino, de sua liberdade e das riquezas que produz pelo trabalho e acumula na mão de poucos, de uma pequena parcela da sociedade que se chama os capitalistas, que acumulam o capital. Esse capital é tanto os bens de produção, a terra, as máquinas, como também acumula uma parte do trabalho dos seres humanos que se vende por uma pequena soma de bens, dinheiro, salário, que não é todo fruto do seu trabalho. O trabalhador fica com uma pequena parte, o capitalista fica com uma outra parte que se chama o lucro, a mais-valia. Isso tudo eu vou tentar analisar vendo, teorizando sobre do mundo material em que nós vivemos. Não o material visto não aqui só como o pedra, sim, também as riquezas materiais, mas também a organização sociopolítica, econômica. Isso eu vou tentar ficar falando durante uma hora. Vai ter dias em que eu vou ter assuntos anotados, sim, para não esquecer. Tem agora assuntos atualíssimos acontecendo, né? Toda a questão do que foi o último governo, agora a CID vai fazer uma delação premiada dizendo o que estava acontecendo dentro do governo. Então, espero que ele diga, né? Porque nós passamos, através de gente corrupta que usava a religião para enganar, vivemos um governo de ladrões sem escrúpulos, de homens destrutivos, nazifascistas, com uma teologia da morte, uma necropolítica. Isso foi o último governo desse pessoal manipulador aí que tinha à frente, então, como uma liderança desse governo nazifascista, enganador, corrupto, que usava a religião cristã. Isso é um assunto muito sério que nós estamos tratando, temos que tratar. E junto com esse nazifascismo veio a agressividade racista, machista, xenófoba, a ignorantização, a infantilização do povo, a anticiência, a anticultura,
nem era uma anticultura, isso era uma destruição da cultura criativa. São características facilmente reconhecíveis no nazifascismo que tinha esse último governo. E temos um novo governo tentando achar um caminho, mas também tem umas coisas aí que não estão ainda boas, não. Carregam muito do velho, da velha sociedade ainda, parece, né? Ainda apegados numa leitura de 70 anos atrás, ainda apegados a velhas fórmulas. Nós precisamos encontrar uma nova maneira de organizar a sociedade com esse novo mundo que está se construindo, que é um mundo totalmente é mais que mecanizado, tá? É a inteligência artificial. É a máquina inteligente que vem aí, que vai substituir mão de obra, vai mudar nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo, o trabalho. As máquinas vão construir a sua inteligência, vão conversar entre si. O ser humano vai ter um novo tipo de tempo. As máquinas vão poder trabalhar por ele, mas também podem servir como maneira de dominá-lo. Vai haver uma mudança total, talvez, na maneira de trabalhar, de ser empregado. O ser humano pode se tornar mais feliz, criativo, não tendo que trabalhar tanto, deixando as máquinas trabalhar por ele, mas também pode se tornar pobre sem trabalho, porque os capitalistas não vão nem precisar mais do ser humano na mão de obra barata. Talvez as máquinas façam tudo. Nós vamos precisar de uma nova espiritualidade. A espiritualidade antiga parece que já deu o que tinha que dar. Tem gente experimentando novas maneiras de espiritualidade. Nós vamos precisar ser mais maleáveis, porque o mundo vai se tornar muito mais global. Não, eu espero que seja, né? Isso é uma utopia, assim, num mundo global, pacífico, onde a gente conviva com todas as maneiras de viver, sabendo se respeitar. Todas as culturas, com todas as espiritualidades misturadas e talvez parecendo nenhuma espiritualidade mais. É um mundo já sem cristandade, talvez sem grandes religiões mais, ou grandes religiões agora mais tranquilas, porque vou te contar, a espiritualidade até agora conseguiu já fazer muitas coisas boas, muitas maravilhas, muitas coisas amorosas a favor da vida, mas também já conseguiu fazer guerras, produziu assassinos. Sim. A religião cristã, por exemplo, nos Estados Unidos, produziu tanto o Martin Luther King, como também produziu aquele que assassinou Martin Luther King.
Tanto produziu antirracismo como produziu racismo, assassino. Precisamos pensar numa sociedade que distribua a renda e não seja mais tão meritocrática, mas onde todos tenham, todos e todas e todes, tenham o direito de viver com dignidade e deixem os outros também viver com dignidade. Os outros, as outras e as outras, as outras. Por que não? Claro que podemos fazer isso. O que nos impede? O que é contra isso? Quais são os poderes de ódio que não querem dar direito à dignidade a certas pessoas? Tudo isso nós queremos falar nesta hora de programa, que eu pretendo que seja das 11 ao meio-dia, ou das 11h30 ao meio-dia e meia. Por enquanto não vai ser diário, a não ser que eu consiga uma maneira de fazer isso fazendo outras coisas. Por exemplo, voltando do trabalho, ou cozinhando, talvez gravando com o celular, né? E um dia tentar fazer isso em live. Eu tenho que fazer, então, várias descobertas de como fazer isso, mas é uma intenção. Quem sabe a gente promova uma live um dia, conversando, num programa durante 1 hora. Me ajudem a fazer isso. E aí podemos tocar em vários temas. Vocês podem trazer para mim. E a gente pode conversar ao vivo, direto, sobre isso. Se isso for possível, podemos trazer a Bíblia para dentro desses assuntos. Mas se eu puder inventar um programa em separado, em que eu possa novamente fazer a leitura bíblica, trazer informações sobre como se lê a Bíblia. E outras religiões também, não só a religião cristã, por isso ser uma parte dos assuntos que me motivam conhecer o mundo da espiritualidade, que eu sou um religioso. Eu sou um religioso, mas eu não sou fechadinho. Mas eu conheço bastante a Bíblia, conheço reflexões teológicas e filosóficas em torno desse assunto, mas também em torno de outros assuntos. Desde política, economia, alguma coisa eu já entendo, porque tem umas coisas que não são tão fáceis de entender em economia, tá? É um assunto complexo, mas eu consigo entender a necessidade básica das pessoas, que é terem o suficiente para viver de maneira digna. E tudo isso de maneira racional, mas entendendo que não se separa a realidade emocional da análise racional. Que a necessidade emocional nossa é tão grande quanto a emocional. Que nós não somos robôs, não somos máquinas.
seres humanos é que nós somos. Já dizia Charlie Chaplin. Não sois máquinas que sois. Sois pessoas. Disse Charlie Chaplin no seu grande discurso. Não sois máquinas. Sois humanos, humanas, humanes. Inclusive, por exemplo, linguagem, né? Por que não dizer só sois humanos? Mas por que agora a gente acrescentou humanas, para dizer homens, mulheres, humanos, humanas e humanes? Também a questão dos gêneros, porque nós partimos de uma análise complexa, nós não queremos simplificar. Nós queremos falar de tudo que nós vemos. E faz parte da realidade outros gêneros. Isso não é de hoje. Alexandre, o grande rei da Macedônia, antes de Jesus, então há 2.400, 2.500 anos atrás, eu nem sei agora a história lá do reino, grande reino da Macedônia, do grande Alexandre, de Alexandre o Grande, que ele estendeu o reino da Macedônia desde a Grécia até a Índia. Ele chegou aí, estendendo o reino. Ele que tinha a rainha principal, então, ia ser a mãe do próximo imperador, tinha as concubinas, que ele tinha, sei lá, dezenas de outros filhos, mas quem ele gostava mesmo de visitar e ficar pelado era com um amiguinho dele, que eu não me lembro mais o nome. A rainha principal tinha um nome muito bonito. Poxa, como é que era o nome dela? Tem até uma música com o nome dela. Alexandra, não. Alexa, não. Tá. É fácil. Eu esqueci de guardar o branco. Tem uma menina que cantava essa música, o nome dela, e falando sobre ela há bastante tempo atrás, eu ouvi essa música sendo cantada. Acho que era Elba Ramalho que cantava. Tá, mas o Alexandre gostava mesmo, tinha um amigo dele, durante décadas, eles foram ali, eles eram um casal, até a rainha tinha inveja disso. A questão dos homens que viviam como mulheres, e mulheres que viviam como homens, isso não é de agora, tá? Isso sempre teve. Inclusive, entre animais como o leão, existe homossexualidade. Então, falando de tudo, sem medo, sem tabu. Eu acho tabu é uma coisa horrível, tá? Tabu te proíbe falar de certas coisas. É um terror, o que eu já vi em tabu, isso não pode falar. Mas como? Se existe, a gente fala. Não pode falar sobre o quê? Como é que a gente vai saber sobre o que a gente não pode falar? Porque não pode falar. Bobagem, tem que falar. Se a gente vai perder o equilíbrio porque falar num assunto,
Vai perder o controle sobre si mesmo? Bom, mas então não é o assunto que é o problema, é a pessoa que tem o problema. É muito ridículo isso, né? Mas tem muita gente que pensa que é assim. Se falar num assunto, vai perder o controle. É, e, bom, estamos quase esgotando uma hora de conversa, então eu faço esse desafio. Vamos tentar tocar isso adiante, certo? E abrir canais em que a gente possa falar de tudo. Não quer dizer que a gente vai sair agora revoltado por aí, querendo mudar a realidade de uma hora para outra. Não, porque não muda, sim, não é. Mas a gente, incentivando a que todos falem sobre tudo, sem medo, a gente vai trocando ideias, inclusive trocando as ideias. Às vezes a gente pode desistir de uma certa ideia e dizer, opa, essa outra aí, essa tua ideia é melhor do que a minha. Deixa eu me engajar nessa discussão que tu trazes, nessa proposta que tu trazes. Ou então nós todos vamos mudando de opinião e construindo um mundo mais consciente para nós, para todos, para a sociedade. E assim nós vamos transformando nossos pequenos arredores, nossos convívios. E ajudando o mundo a se esclarecer e a se transformar num lugar melhor. Não num lugar pior, mais cego, mais destrutivo do que já é e do que algumas pessoas tentam transformá-lo. Um grande abraço, que continue bom, criativo. O dia de vocês, a noite de vocês, a tarde de vocês. Nossos ânimos, nossos corações. E vamos tentando fazer isso. Hoje é domingo, estou fazendo isso de madrugada para colocar no ar às 11 da manhã, para que a gente se acostume nesse horário. Vamos tentar fazer isso todo dia. Não sei se nos primeiros tempos vou conseguir fazer isso todo dia, mas vamos tentar nos acostumar. E talvez para não precisar ficar preso uma hora gravando aqui, talvez eu esteja na rua caminhando com o celular apontando para a minha cara, ou só um som, com o celular no bolso, e falando e comentando o que eu vejo, o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu sinto. E se vocês, quando puderem me dar retorno, façam isso, porque isso me ajuda a trazer assuntos que sejam relevantes e importantes e que nos tornem mais humanos, mais completos, tanto para nós como para os outros, para as outras, para outros. Inclusive por amor também à nossa natureza, toda a criação, a quem devemos amar e cuidar. Um grande abraço, um grande beijo, real, sincero, de humano para humanos, humanas e humanes. Tchau.